Se existe um homem que tinha do que se gloriar, esse outro era Paulo. Paulo, ele era um grande homem de Deus. Paulo, ele não era lesado, ele sabia da sua importância, ele sabia do que Deus tinha usado ele para fazer, ele sabia de tudo o que ele tinha, de tudo que ele era. Ele era um homem que falava muitas línguas, ensinado na lei desde pequeno. Então ele tinha do que se gloriar. Mas quando Deus chama Paulo, que o nome dele em hebraico significava Saulo, mas em grego, Paulo. E Paulo em grego significa pequeno. É tão interessante que naquela época o seu nome revelava o seu propósito. Sabe o que eu entendo aqui? Deus, ele pode te dar coisas grandes sendo você pequeno, mas pequeno em humildade. Paulo, ele vai passar por uma grande transformação, porque ele era um fariseu que procurava os cristãos para matar os cristãos, e Deus o transforma em uma pessoa diferente, porque ele não estava sendo quem ele foi chamado para ser. Ele foi chamado para ser Paulo, pequeno, humilde, e era nisso que Deus iria usar. E é tão interessante quando você vai olhar a humildade que Paulo trata isso aqui. Ele já começa falando, de forma bem humilde, porque ele vai começar a falar aos coríntios as revelações que ele teve, as experiências que ele teve, mas ele é bastante humilde nisso aqui. Mas é tão interessante que no reino de Deus, Paulo nos ensina isso. Quanto mais alto, quanto mais degrau você sobe, menor você se põe. Porque Deus, ele trabalha em nós a humildade. Deus, ele só nos permite crescer no seu reino conforme a gente vai diminuindo no orgulho, e crescendo na humildade. Deus vai derramando sobre nós grandes experiências. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Se você for analisar todos que Deus chamou, Deus não chamou o homem para gloriar o homem, embora Deus honre o homem quando o chama, mas a glória é só de Deus. A gente não pode confundir o que é honra, o que é glória. Honra é você ser separado para algo que glorifica a Deus, que louva o nome de Deus. A glória e o louvor é para Deus, mas a honra é sua. A honra era de Paulo, e ele vai dizer que ele tinha, se fosse para se gloriar, ele tinha muitas coisas em que se gloriar, mas ele fala que não iria se gloriar. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão da glória de Deus, porque se você analisar as três coisas que o diabo tentou a Jesus, ele tem tentado muitos que Deus chama, e muitos têm caído na armadilha de Satanás. A primeira delas, pão. Quantas pessoas que não deixam de fazer ou muda a essência com que fazem a obra de Deus por causa do sustento, do alimento? Muda a essência porque estou passando muita dificuldade, não dá para trabalhar desse jeito, vou mudar a forma de trabalhar. Outros são tentados no exibicionismo. Se Jesus se lançasse no pináculo do templo, ele estaria dando um show. Jesus morreria? Não. Os anjos o seguraria. Jesus tinha poder para voar, se fosse o caso. Ele tinha todo esse poder. O diabo sabia do potencial que havia dentro de Jesus. O diabo, ele sabe do potencial que Deus colocou dentro de nós. Então o que ele quer? Pegar aquilo que Deus colocou dentro de mim,
dentro de você e fazer com que nós começamos a nos exibir. Fazer para ser visto, para ser aplaudido, para ser lembrado. Infelizmente tem muitos que estão caindo nessa armadilha. E a outra, sabe o que o diabo vai dizer para Jesus em Mateus 4, versículo 8 a 11? Por fim o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso eu te darei se ajoelhares e me adorares. Vai-te, Satanás, as escrituras dizem: adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Então o diabo foi-se embora e os anjos vieram e serviu Jesus. O que isso nos mostra? A glória deste mundo está na mão de Satanás. Nem tudo que reluz tem este ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Quando você vê alguém que está sendo muito aplaudido, mas que não tem humildade, não é Deus que está usando. A Bíblia nos fala dos falsos mestres, falsos profetas. Como eu identifico? A pessoa pode ser realmente ter sido chamada por Deus, mas depois se corromper. E aí Deus não usa mais, aí o diabo acha uma brecha. Esse aqui perdeu a unção, então eu vou colocar nele glória humana. Você vê pessoas que falam e pessoas emocionam, revelam CPF, as pessoas... Sabe o que isso nos mostra? Olha, sabe quando você vai descobrir se uma pessoa está sendo usada por Deus, se a glória vem de Deus ou não? Olhando para a vida dela. Porque quem tem de Deus tem humildade. E assim como Paulo, Deus usa essa pessoa grandemente, mas essa pessoa, quando você vai conversar com ela, é uma pessoa modesta, humilde. Você não consegue, a pessoa, ela não toma para si aquilo que é de Deus. Você vai conversar com ela, ela faz questão de falar: não, é Deus que faz, eu só sou um instrumento. Ela faz questão de deixar evidente que aqui não sou eu, é Deus. É Deus que me usa, eu sou um vaso. Se não for Deus, infelizmente, eu vou orar aqui para você, mas é Deus que vai fazer. Eu não te garanto que vai curar, porque quem cura é Deus, mas Ele tem que usar para curar. Então a gente vê nisso que humildade. E Paulo está nos mostrando esse exemplo. Antes de Paulo falar das revelações, primeiro ele se humilha. Sabe o que Paulo está querendo mostrar para os coríntios aqui? Olha, primeiro, quem é usado por Deus, quem está cheio da graça de Deus, primeiro ele vai mostrar aquilo que o desqualifica. Olha, eu não sou tanto assim não. Para os Romanos, ele vai dizer: miserável homem que sou. Ele se coloca no mesmo balaio, porque às vezes nós que pregamos o Evangelho, nós temos um péssimo hábito de nos colocar no pedestal. A gente só fala no sentido de direcionar a mensagem para os outros, mas nós não nos colocamos como se a gente tivesse um patamar acima, sendo que na verdade nós estamos no mesmo patamar, só estou sendo um instrumento, mas eu sou de carne e osso, sou tendente às mesmas paixões, né, e às mesmas fraquezas que qualquer um que está aqui. E Paulo, ele faz isso aqui. E primeiro ele vai mostrar para os coríntios isso, porque ele está falando dele mesmo como se não fosse ele. Está falando: conheço um homem. Sabe por que esse cuidado? Porque na hora que ele vai dizer que ele esteve no paraíso, outras versões, no terceiro céu, que é o céu onde Deus está, não sabe se em visão, se em modo físico, porque sabe o que ele se preserva aqui? Eu vou contar uma experiência, mas eu não vou falar que foi eu, vou falar que ele conhece alguém. Por quê? Porque ele está fazendo com que os coríntios, você falasse: olha, eu tive no céu, tive experiência lá, e começa a falar. Sabe o que as pessoas que são fracas na fé vão começar a fazer? Vai começar a reverenciar Paulo, vai começar
a render toda a glória que deveria ser a Deus a Paulo. E nós precisamos, irmãos, tomar esse cuidado. Quando Deus nos usar, quando Deus derramar a sua graça sobre nós, quando você viver algo grandioso na presença de Deus, evite falar daquilo que gloria você. Conte de uma forma, peça a Deus graça e sabedoria, para quando for contar um testemunho, contar algo, conta glorificando o nome de Deus. Que tem gente que glorifica o seu próprio nome, contando. É igual eu chegar aqui e falar assim, não, eu cheguei lá no Itajá, comecei do nada e comprei um lote. Peraí, eu comprei com o meu dinheiro, não, tudo que eu fiz aqui foi pela graça e misericórdia de Deus. Então, olha, quando eu estive lá em Itajá, Deus me fez presenciar algo grandioso. No meu tempo que eu estava lá, Deus fez grandes coisas, né? Ou seja, foi Deus que fez, não sou eu. Eu não posso pegar para mim um mérito que não é meu. Imagine, você vai lá e faz alguma coisa e outra pessoa pega, fui eu que fiz. Você só não estava presente, você só participou, mas quem fez não foi você. É isso que Paulo está querendo deixar claro para os coríntios. Quando nós vivemos grandes experiências na obra de Deus, a glória de Deus, foi Deus que fez, então a glória é dele. Porque se Deus não te proporcionasse isso, por você mesmo, você não conseguiria ter essa experiência. O que vem de Deus, glorificar apenas a Deus, não pode me glorificar. Quando Herodes fala muito lindo, né? E aí as pessoas começam a elogiá-lo, mas foi a graça de Deus que se manifestou na vida dele. Ele falou com grande sabedoria, e ele começou a tomar para si uma glória que não era dele. Morreu com medo de verme. Por quê? Porque Deus quis mostrar que aquele que se exalta quando a glória é de Deus, Deus mostra para aquela pessoa que ela não é ninguém. Por isso você vê às vezes cantores, pastores, pregadores caindo, porque aonde a soberba entra, a queda chega. A Bíblia fala, a soberba precede a queda. O povo fala, porque às vezes você vê a pessoa caindo, aquele pecado que a pessoa caiu só foi o método, mas a pessoa caiu primeiro na soberba e no orgulho. Nenhum servo de Deus cai sem antes primeiro cair na soberba e no orgulho. É simples isso. É achar que é inatingível. O diabo não respeita credencial, bandeira, placa de igreja. Agora eu sou pastor, agora o diabo vai me respeitar. Ele não respeitou nem Jesus, vai me respeitar. Agora que o diabo vai te atacar com força. Quanto mais você sobe, mais o diabo vai te atacar. Porque ele sabe que quanto mais alto você está, mais escândalo vai proporcionar. É tão interessante que as experiências que Paulo teve foi tão gloriosa que ele não consegue dizer se ele foi arrebatado em corpo físico ou se foi em espírito. Se a gente for observar o teor da palavra de Deus, ele não foi arrebatado em corpo. Por quê? Porque nós só estaremos no céu com o corpo glorificado. Para isso ele precisava falecer e não voltaria mais. Então, com certeza ele esteve em espírito, porque o que ele quer evidenciar aqui é que foi uma experiência tão viva e tão sobrenatural que não foi um sonho, foi uma visão. Ele quer dizer para os coríntios aqui, eu não sei se o corpo ou fora do corpo, uma coisa eu sei, foi real, não foi um sonho, não foi uma miragem, foi algo real. Ou seja, Deus arrebatou os sentidos dele e levou ele até o céu para que ele visse as maravilhas que havia no céu. Aí ele vai dizer que ele ouviu coisas que o homem não consegue entender, que as palavras humanas não conseguem descrever.
É isso que tem no céu, irmãos. A glória que está sendo preparada para nós participarmos desta glória, que a palavra de Deus diz que nós seremos participantes do reino da glória de Cristo. Ele fala que isso não é possível, né, você decifrar, você descrever o que ele viu lá em palavras, o que ele ouviu, o que lhe foi contado. Ou seja, não é possível contar, não é possível colocar na Bíblia o que tem lá. Se você acha que Apocalipse mostra uma glória excepcional do que vai ter no céu, ele viu além. Agora, é tão interessante que você vê que Deus, quando Deus te dá algo da parte dele, ele também te dá um contrapeso. Mesmo vivendo uma experiência extraordinária, ele se gloriava onde? Na sua fraqueza. Não, aqui não é uma fraqueza de caráter, não é uma fraqueza de sentido de eu não consigo firmar na fé, não, é uma fraqueza humana. Ou seja, ele está falando, eu vou gloriar na minha fraqueza, porque eu não sou ninguém, é Deus que é na minha vida. Se tem uma coisa que eu sou, é fraco, mas é o Senhor que me torna forte, é o Senhor que derrama a tua graça, a tua glória sobre mim. Ou seja, de mim mesmo é só fraqueza, mas é Deus que me usa, é Deus, né, que me levanta. Ele poderia se gloriar dessa experiência que nenhum de seus irmãos em Cristo viveu. Já que tem gente, quando ele vive algo que ninguém nunca viveu, ele acha que ele está na prateleira de cima. Agora você não sabe, você sabe com quem você está falando, você sabe quem é você para falar as coisas, mas você sabe o que eu já vivi. Olha, você é barriga verde. Na obra de Deus, eu tenho experiência. Por isso que Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Porque às vezes Deus vai usar pessoas que não têm um currículo para fazer algo grandioso. Por quê? Porque Ele sabe que se usar uma pessoa que já foi muito usada, a pessoa vai achar que é Ele, por causa dele. Então, se a gente quer ser usado e ter grandes coisas de Deus, a gente precisa primeiro reconhecer que nós somos fracos e falhos. Paulo dispensa um tratamento excepcional por causa das suas experiências. Eu não posso querer que as pessoas me tratem, né, com reverência pelo que eu faço na obra de Deus, pelo que eu já fiz. É lógico que a Bíblia manda a gente honrar. Estou falando aqui questão de você deixar de honrar, mas isso não é algo que as pessoas devem oferecer, não é algo que eu devo querer e buscar nas pessoas, porque se você busca na obra de Deus reconhecimento das pessoas, você está fazendo para Deus, e é nesse sentido que Paulo está ensinando. Você está fazendo para a sua própria glória, mas se você faz para a glória de Deus, você dispensa a glória que vem do homem. Você não se importa, porque você faz para glorificar a Deus. Quem acessa a glória de Deus ganha os contrapesos, porque Deus, na medida que Ele te dá experiências, Ele te dá provações e sofrimentos para compensar aquela glória que Ele colocou sobre a sua vida. Quanto mais de Deus você recebe, mais provação você vai receber, mais dificuldade você vai receber. Por quê? Aí Paulo vai dizer: para que não me exaltasse pela experiência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Deus começa a usar a gente para salvar, para libertar. E às vezes a gente começa a achar que a gente está bom demais, que agora a gente está em outro nível. Mas aí, o que Deus faz? Deus começa a mandar algo que nos lembre de quem realmente a gente é. Às vezes a pessoa é usada na cura, é usada para curar, mas a enfermidade que ele tem, Deus não cura. Ou seja, Deus está mostrando que se fosse você que curasse,
Se viesse de você, você curaria a si mesmo. Agora você está com enfermidade no corpo, está orando e Deus está curando. Ou seja, é Deus que faz. Porque se fosse você, você curaria você mesmo. Já entendeu o processo? Agora, Deus te usa para orar e Deus abençoar, mudar o cativeiro de alguém. Deus te usa para salvar filho, parente de alguém. Mas você ora e seus filhos, seus parentes não aceitam mais Jesus. Você ora e Deus liberta alguém, mas às vezes tem alguém do seu lado que você ama que não é liberto. Porque se fosse você que libertasse, você libertaria aquilo que você amava. Mas como é Deus que te usa para libertar, Ele liberta o que Ele quer na hora que Ele quer. E a obra de Deus tem essa lógica. O mensageiro de Satanás me esbofeteava, a fim de não me exaltar. Agora, quem mandou? Deus. Foi Deus que enviou esse mensageiro para lembrar Paulo de quem Paulo era. Alguns teólogos falam que era enfermidade que Paulo adquiriu, porque a Bíblia ela não é clara em dizer qual é o espinho na carne. Ele fala de espinho na carne, mas ele não vai descrever o que seria esse espinho na carne. Poderia ser enfermidade, poderia. Ou seja, Paulo sofrer e padecer de uma enfermidade. Ou seja, se você é tão bom assim, ore e essa enfermidade vai ser retirada. Ele fala que ele orou, mas esse espinho não saiu. Outros dizem que eram tentações. Porque às vezes a gente tem a ideia que porque os homens de Deus foram usados por Deus, eles não sofriam nem passavam por tentações. Agora, se Jesus passou por tentação, não caiu em nenhuma, mas passou por tentações, será que Paulo não passaria? Talvez ele era tentado em alguma fraqueza, em alguma área da vida dele. Que olha, se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele não caía nessas fraquezas, mas ele era tentado nessas fraquezas. Também poderia ser a consciência de Paulo. Muitos acreditam que poderia ser a consciência. Vocês têm consciência de quantos cristãos Paulo matou? Agora ele é um cristão. Agora ele tem consciência do que ele fez. Agora ele tem consciência da gravidade dos crimes que ele cometeu. E toda pessoa que ela mata alguém, que ela faz maldade na vida de alguém, Paulo foi um torturador de cristão. Agora imagine como fica a consciência dele. Com certeza poderia ser sim na área da consciência, na área das lembranças, o diabo ficar lembrando de Paulo: olha, você está aqui pregando o Evangelho, mas você já perseguiu. Você está aqui pregando o Evangelho, mas você já matou o cristão. Você está aqui anunciando o Evangelho, mas você já foi um tropeço para o Evangelho. Poderia ser? Poderia, porque a Bíblia não é clara em dizer. E Paulo poderia estar passando por todas essas áreas aqui juntos. O espinho foi enviado por Deus para ele não se ensoberbecer. O que derrubou Lúcifer, um anjo de luz? Foi a soberba, o orgulho. Então, aquele espinho na carne lembrava Paulo que ele era um ser humano, que ele era fraco, que ele era falho, e que ele em si mesmo, ele não era ninguém, que ele em si mesmo não podia se salvar, que ele em si mesmo não tinha grandes coisas a oferecer, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Às vezes tem coisa que a gente pede: Senhor, tira de mim, Senhor, arranque esse mal de mim, arranque essas tentações de mim, arranque essa enfermidade de mim, arranca essa consciência que fica me lembrando de coisas horrendas que eu já fiz. Deus simplesmente vai dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta para suportar as enfermidades.
A minha graça te basta para você vencer as tentações. A minha graça te basta para você vencer as memórias que vêm te acusar por algo que você fez no passado. A minha graça te basta. Ou seja, aqui Deus está falando para Paulo: olha, você vai continuar até o seu último dia, sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Sabe o que é ser esbofeteado? É você apanhar por todos os lados. Esbofeteado é no rosto, algo que dói, algo que envergonha. O nosso espinho na carne é algo que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Às vezes é só você que sabe. Paulo não teve coragem de compartilhar qual seria esse espinho, e a gente não tem coragem de dizer. As pessoas às vezes percebem, mas a gente não tem coragem de dizer: esse é o meu espinho na carne. Quem fala? Porque, primeiro, é algo que te envergonha, é algo que te faz sentir vulnerável. Quando você está sendo esbofeteado por alguém, você sente dor, você sente vergonha, você se sente vulnerável, você se sente incapaz. E é isso que Paulo sentia quando ele era esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, que era enviado por Deus. Ou seja, porque enquanto ele lembrava da experiência que ele teve com Deus, da experiência que ele teve no céu, das visões que ele ouviu, que não era possível de descrever, ele lembrava do espinho na carne. O mensageiro de Satanás poderia chegar nele e dizer: você teve essa experiência, mas olha a quantidade de cristão que você matou, a quantidade de cristão que você perseguiu, quantas pessoas que você torturou. Olha, você está aqui, né? Teve essa experiência com Deus, mas aqui está enfermidade no seu corpo. Você teve essa experiência com Deus, mas aqui é onde você é tentado. Olha a sua fraqueza aqui. Deus permite isso na nossa vida, não para nos matar, mas para nos preservar da soberba. Porque Deus sabe que o dia que nós nos ensoberbecer, a gente vai cair. O risco na nossa vida da soberba é maior do que o espinho. O espinho fere, mas não mata. O espinho dói, mas não mata. Você já ouviu falar que alguém aqui, imagine você com espinho no seu pé ou em qualquer área da sua vida, vai doer, vai incomodar, mas não mata. Eu não ouvi ninguém falar que morreu tocado no espinho. Mas todo mundo que tem um espinho quer arrancar esse espinho a qualquer preço. Você já viu alguém que está com um espinho, que não, a não ser criança, porque está doendo, não quer que mexe? Mas você já viu quando você está com uma ferpa no dedo ou em qualquer lugar do corpo, você quer arrancar aquilo logo porque aquilo está incomodando? E quando você arranca aquilo, dá um alívio. O que Deus diz para Paulo? Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. É na fraqueza que você está lutando contra algo dentro de si, que Deus mostra o seu poder na sua vida. É nas tentações que você está ali, né, sendo esbofeteado nas tentações por Satanás, que Deus mostra o poder da graça dele na sua vida. Olha, você está sendo tentado, você já caiu tantas vezes, mas agora você não cai mais, porque o poder da minha graça está sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. E isso é maravilhoso. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus despreza os soberbos. Se a gente tiver que nos gloriarmos, a gente vai se gloriar de quem a gente verdadeiramente é: miserável pecador.
Nós não somos dignos de carregar o que carregamos, mas Deus derrama a sua graça sobre nós. É disso que nós devemos nos gloriar, se não sou ninguém. Senhor, olha, se não fosse o Senhor na minha vida, o que eu seria? Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia sendo derramada sobre a minha vida, o que eu seria? E é isso que Paulo está nos ensinando. O que nos fere nos torna preparados para manifestar a glória de Deus. O espinho que te fere hoje, ou que continua te ferindo, te prepara para viver o sobrenatural de Deus. Geralmente a área que você é ferido, Deus te usa para curar. A área que você mais foi atacado por Satanás, pelo mensageiro de Satanás, é a área que Deus vai usar você para resgatar pessoas. Se você for observar onde você caiu, Deus vai usar você para levantar. Olha Pedro. Pedro caiu, negou Jesus, mas foi usado para levantar tanta gente. Ou seja, se você caiu em alguma área, é naquela área que te condena, é naquela área que te afronta, que o diabo vai ficar lembrando das suas memórias, é naquela área que Deus vai usar você para levantar alguém. Sabe por quê? Deus ele permite que você passe pelo que você passou, para um dia você falar: eu estive aí, e a graça de Deus me libertou. Estive aí, Deus me libertou. Estive aí, Deus me estendeu a mão. E com você não vai ser diferente. A nossa vida é usada como testemunho da graça de Deus. Onde você foi tropeço, Deus te chama para somar. Paulo ele foi um tropeço para os cristãos. Quantos cristãos que viviam se escondendo de Paulo, quantos cristãos não foram mortos por ele? Agora aquele que tentou atrapalhar o evangelho, que atrapalhou, é o maior colaborador que se tem em registro. Hoje nós estamos aqui estudando uma carta que ele escreveu. Ou seja, ele foi usado como tropeço, agora a vida dele é usada como direcionamento. Deus está usando a vida de Paulo para levar o evangelho. Enquanto a vida dele foi usada para parar o evangelho, agora usa para divulgar. Ou seja, Paulo, ele tentou cercar o evangelho. Agora Deus é tão irônico que Deus usa ele para alcançar muitas vidas, muitas nações a Cristo. Paulo ele foi uma flecha que se disseminou o evangelho em vários lugares. Se você for olhar lá em Atos, as viagens missionárias de Paulo, Paulo foi um desbravador do evangelho. Ou seja, aquele que queria segurar o evangelho, que queria acabar com o evangelho, Deus usou para divulgar o evangelho em todo o mundo daquela época. Isso que nós precisamos entender. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí ele vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se você tem fraquezas, se glorie nelas. Aí ele vai dizer, nas injúrias e nas necessidades e nas perseguições. Tem gente que, se ele for injuriado, ele começa a blasfemar contra Deus. Olha, se você está sendo injuriado, se alegre, porque Jesus foi injuriado também, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Ou seja, as injúrias, as calúnias, as perseguições, ela tem o poder de nos jogar para baixo, de nos fazer sentir ninguém, fazer nos sentir incapazes. Você pode observar, todo mundo que está passando por perseguição, por injúria, difamação, angústia, essa pessoa
ela está acabada, ela está arrasada. Ou seja, está no momento de fraqueza. Mas é nesse momento que você está fraco. É aí que você está forte. É no seu momento de maior fraqueza que Deus vai te usar de uma forma que Ele nunca usou. Deus, Ele quer, primeiro, fazer com que a gente seja submetido a isso, para quando Ele derramar a sua graça, a sua glória, a gente possa entender que a gente é apenas instrumento, e a gente não vai de forma alguma se ensoberbecer. Amém? Deus abençoe.